Bom dia, povo de Deus, bom dia, Ceará, bom dia, Fortaleza. Essa quinta-feira é uma bênção, hein? Não deixe a reclamação, o desânimo, a tristeza dominar esse dia tão abençoado que Deus te deu, porque esse dia é um presente de Deus para a sua vida. Meu nome é Isaías Lima, sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, da sede aqui em Fortaleza, em nome de Jesus, e essa cidade é linda, porque o poder de Deus, o nosso Deus, é quem está na frente dela, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, o seu dia. Vai ser lindo o que o nosso Deus vai fazer, tá? Hoje, agora, nesse momento, é a mudança da sua vida. Você crê nisso? Através da autoridade do nome de Jesus, esse programa se chama Café com Boa Notícia. E só a palavra de Deus tem boa notícia, testemunhos de fé, coisas lindas que o nosso Deus está fazendo aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, em Fortaleza. Tem Igreja Internacional da Graça de Deus, do Show da Fé, do missionário R.R. Soares? Claro que tem! Vou mostrar para você. Está aqui a nossa igreja, em nome de Jesus, na Rua Princesa Isabel, 1103, no centro de Fortaleza. E Fortaleza, cá para nós. Eu até quero que os irmãos agora mostrem as imagens das paisagens aqui em Fortaleza. Tem como colocar aí? Coloca, por favor, em nome de Jesus. Isso! Aqui, olha que coisa mais linda, em nome de Jesus. Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Você viu que lindo é a Fortaleza? Mas essa aqui também é a frente da nossa igreja, na Rua Princesa Isabel, 1103, no centro de Fortaleza. Está aqui a entrada da nossa igreja. Você vai ser muito bem recebido pelos nossos irmãos da fé aqui agora. Está aqui o lugar de adoração, em nome de Jesus. Mostra agora a igreja cheia. Isso, está aí a igreja orando, buscando por libertação, cura e transformação. O nosso Deus liberta, o nosso Deus cura e transforma. Amanhã, nesta sexta-feira, nós estaremos orando forte para mandar todo o mal embora. Mas antes de eu falar um pouco do que vai acontecer amanhã, vamos tomar um café? Preparou seu café aí? Vamos tomar um café, vamos tomar um café juntos em nome de Jesus. E esse aqui tá quente, deixa eu ver. Tá quente, tá maravilhoso. Quase queimou a boca agora. Glória a Deus, Deus abençoe seu dia, Deus abençoe a sua casa. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela companhia. Eu estou junto com essas pessoas aqui, coisas lindas o Senhor vai fazer. Quinta-feira de bênção e eu te espero aqui. Você quer ver testemunhos? Olha o que o nosso Deus está fazendo neste lugar de bênção e de milagre. Vamos lá. Deus abençoe. Bom dia. Bom dia. O que Deus fez aí? Conta o teu testemunho. Pastor, na campanha de Raabe, ah, sim, da eu família. estava fazendo, aí tive que fazer uma cirurgia. Sim. E aí eu fui para o hospital e levei a minha fita, né? Sim. Levei para o centro cirúrgico. Quando eu cheguei lá, fiquei esperando para fazer a cirurgia de uma hérnia umbilical. Uhum. Aí eu nervosa, muito nervosa, porque me levaram 11 horas. Só que a cirurgia foi 4h30. Uhum. E eu super nervosa. Aí quando me levaram para a sala, para o centro cirúrgico, quando eu cheguei lá, um médico olhou para mim, aí disse: "Boa tarde, minha amada". Aí eu dei um sorriso meio triste, né, que eu estava nervosa. Aí ele: "Não fique triste. Deus preparou todo o cenário. Oh. Eu sou pastor. Oh, que bom, esse daqui é um servo de Deus. A outra enfermeira é um servo de Deus e a cirurgiã também é um servo de Deus. Então, se Deus preparou todo o cenário para fazer a sua cirurgia, eu vou cantar para você enquanto você vai ser aplicada a anestesia". Aí ele me deu um sedativo e encostou a cabeça dele na minha e ficou segurando no meu ombro. E a enfermeira fazendo massagem nas mãos. Eu senti quando o anestesista passou o éter nas costas, né? Sim. Mas não senti a agulha entrando. Uhum. E ele cantando Noites Traiçoeiras até o final. E aí, que quando bonitinho. Eu vi, ele tinha pego as minhas pernas para colocar na maca. Aí que médico abençoado, né? Fez a cirurgia todinha. E eu com cordão de raba. Aqui ao lado da roupa, né? Que sim, não podia estar com a roupa, mas eu tinha pregado aqui do lado e tinha ficado, que a roupa estava aberta.
E aí eu disse, Senhor, eu estou nas tuas mãos. E aí foi feita a cirurgia. Ele disse assim, quando terminou, ele disse, olha, amada, olha o tamanho da hérnia, tamanho de uma manga rosa, assim. Aí ele disse, Deus estava com as duas mãos dele nessa hérnia, na sua barriga, porque já era para ter estrangulado há muitos dias. Olha. E você não era para estar para contar a história, mas você tem muito que trabalhar para ele. Por isso que ele estava segurando, não deixou estrangular. Aleluia. Eu disse, glória a Deus. Glória e aqui a Deus. eu vim para contar a história, agradecer ao meu Deus pelo grande livramento que Ele me deu. E eu disse, Pai, eu estou para fazer o teu ide. Aonde tu me mandares, Aleluia. eu irei. Vamos aplaudir Jesus! Coisa boa! Isso. Fala, serva de Deus. O que Deus fez aí? Eu estive muito doente. Aham. Fui para o hospital, disseram que eu estava com hepatite. Sim. Aí me internei. Fizeram os exames, mas graças a Deus não era. Graças a Deus. Graças a Deus, estou boa, mas estive E a senhora muito está doente. firme e forte agora. Graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Aleluia. Sexta-feira é dia de clamar por cura, libertação e restauração completa. Se você precisa de um milagre, uma resposta ou um recomeço, essa é a sua oportunidade. Participe conosco da Sexta-feira de Cura e Libertação. A palavra de Deus nos mostra em Marcos, capítulo 5, que nem mesmo legiões de demônios poderão resistir ao poder libertador de Jesus. Aquele homem que vivia entre os sepulcros, acorrentado e rejeitado, foi totalmente transformado quando teve um encontro com o Senhor. E o mesmo Jesus que libertou aquele homem está presente para transformar sua vida. Está presente para transformar sua história. As reuniões acontecerão nos seguintes horários: 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19 horas. Será um dia de fé, oração intensa e mover do Espírito. O pastor Isaías Lima estará ministrando com autoridade e unção, crendo que Deus vai agir em cada vida presente. Estamos localizados na Rua Princesa Isabel, número 1103. Venha com fé. Deus está pronto para fazer infinitamente mais do que você imagina. Sexta-feira de cura e libertação. O seu milagre começa aqui. Nós estamos falando sobre perdão aqui nessa programação desde ontem. Se você não decidir, porque é uma decisão, é uma renúncia de retribuir aquilo que foi feito contra você, às vezes você não quer renunciar a isso por causa da dor que aquilo gerou em você, mas biblicamente falando, olhando para a luz da palavra, nós temos que perdoar. A Bíblia fala em Mateus, isso, abra lá sua Bíblia, Mateus, está aqui aberto aqui, Mateus capítulo 5, que é o Sermão do Monte, versículo 44. Coloca, por favor, tela cheia em nome de Jesus. Isso, Mateus capítulo 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Olha agora o que o nosso Deus, através da palavra dele, que é o próprio Jesus falando, o que ele ensina para aqueles que realmente decidem andar na vontade de Deus. A mágoa está te corroendo. A mágoa está estragando com a vida, não só da sua que você está me assistindo, tem gente, não são claro, não são todos, não estou generalizando, mas tem pessoas que estão me assistindo nesse momento, que a vida está aquém do que deveria ser por causa da mágoa, por causa do ressentimento. E você sabe que Deus está falando contigo através dessa programação. A ordem aqui é uma ordem direta de Deus, é perdoar, é orar por aqueles que te perseguem. E diz mais no versículo 45, pode colocar, tela cheia. No versículo 45 diz assim, ó, para que sejais filhos do Pai que estás no céu. Isso aqui, para ser filho de Deus, você precisa perdoar.
Tem gente que vai para a igreja, usa da fé, é uma pessoa que tem disposição, é uma pessoa que ora bastante, mas quando se trata de perdão, essa pessoa enfrenta uma grande dificuldade. E ser de Deus, ser nascido de Deus, exige, meu irmão, do teu coração agora uma renúncia. Você precisa renunciar toda essa dor e todo esse medo. A Bíblia fala aqui, não está, no versículo 45, ó, para que sejais filhos do Pai que estás no céu, porque faz com que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. O nosso Deus, Ele tem misericórdia. Ele tem misericórdia com você. Por isso você precisa perdoar. Pastor, por que eu preciso perdoar? Porque você precisa de perdão. Então, nessa programação aqui hoje, para que você venha a ser livre de todas as prisões da mágoa e do ressentimento, eu quero mostrar para vocês um vídeo, e que esse vídeo toque no seu coração, em nome de Jesus. Vamos lá. No dia 5 de novembro de 2003, todas as dúvidas quanto à culpa de Ridgway foram apagadas. Ele assumiu a culpa pelo assassinato de 48 mulheres. Ele concordou em cooperar com as investigações sobre suas vítimas e o local onde seus restos mortais poderiam ser encontrados. Fazendo assim, ele evitaria o julgamento e a possível pena de morte. Como você se declara diante da acusação de homicídio qualificado em primeiro grau, como descrito no processo 1, pela morte de Wendy Lee Caulfield? Culpado. Como você se declara diante da acusação de homicídio qualificado em primeiro grau, descrito no processo 2? Culpado. 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 É como se ele não tivesse um pingo de remorso pelo que fez. Sabe, ele matou tanta gente que nem ao menos se lembra quem eram, como eram. Eu simplesmente não consigo acreditar que alguém tenha matado toda essa gente e não se lembra deles. Nem os parentes enfurecidos de suas vítimas que foram convidados a se pronunciarem no tribunal no dia em que Ridgway foi sentenciado à prisão perpétua sem liberdade condicional no dia 18 de dezembro de 2003. Você disse que as lembranças de todas as mulheres que matou foram apagadas. As nossas não foram. Você disse que elas não significavam nada para você, mas ela significava tudo para nós. Ela era uma mãe, ela era uma esposa, ela era uma irmã, e nós sentimos a falta dela. Gary Ridgway permaneceu sentado com um semblante inexpressivo. Familiares de suas vítimas o amaldiçoavam e o ridicularizavam. Ele é um animal. Eu desejo que ele tenha uma morte demorada, sofrida e cruel. Ele vai para o inferno, que é o lugar dele. Mas o seu semblante enrijecido começou a se despedaçar, quando o pai de uma de suas vítimas apareceu, para surpreendê-lo com uma dose de bondade humana. Sr. Ridgway, há pessoas aqui que lhe odeiam. Eu não sou uma delas. Você dificultou para mim a prática daquilo que eu creio, que é o que Deus quer que eu faça, que é perdoar. Você está perdoado. A bênção sobre o pão e a água. Sexta-feira é dia de declarar fé e experimentar o poder da palavra de Deus. Na Bíblia, em Êxodo 23:25 está escrito: Servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Já imaginou?
O Deus Todo-Poderoso quer abençoar tudo o que você tem, seu alimento, sua casa, sua família, e retirar do seu meio toda doença, enfermidade e limitação. Nesta sexta-feira, venha participar do pão e da água consagrados e o poder de Deus vai curar todas as enfermidades. Não venha sozinho. Traga sua família e amigos, porque quando servimos ao Senhor, Ele promete agir. Sexta-feira com a bênção sobre o pão e a água. Reuniões às 7, 9, 12, 15 e 19 horas. Na Rua Princesa Isabel, 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Em 2024, a Isabelle começou a passar pelo problema de ciclo menstrual irregular. E ela teve esses problemas assim, eu procurei logo um médico, né? Disse, vamos, que isso não tá certo. Isso foi em setembro para outubro de 2024, né? Eu sentia muita dor e essa dor ela sempre começava pela área da minha barriga, no meu estômago, e essa dor ia se espalhando pelo meu corpo com muita intensidade. Porque ela estava menstruando 2 vezes e o fluxo era muito intenso. E ela falou, não, tem alguma coisa que não tá certo, né? E eu fiquei esperando a ultrassom sair. Foi quando em dezembro ela começou a passar mal. E ela passou a noite acordando, indo ao banheiro, para tendo que trocar, né, ali o absorvente dela. Quando eu saí do banheiro, eu já saí, eu não estava enxergando, realmente eu não enxergava nada. A minha visão escureceu completamente. Milena levou a filha ao pronto-socorro e lá descobriram que a Isabelle estava com dor pélvica e um quadro de anemia severa. Fizeram uma ultrassom. Aí o doutor falou, ela tá com cisto, por isso que ela tá tendo essa hemorragia. Tem um cisto aqui, pelo tamanho do cisto é cirurgia. O cisto era de 11,3 centímetros de diâmetro. Acho que como pai a gente sempre fica muito preocupado, né? Fiquei muito nervoso, fiquei ansioso, eu já entrei em oração, eu já fui pro hospital orando. E ela teve que tomar sangue, né, por causa da anemia. Ficamos da quinta-feira até o sábado lá. No hospital, Isabelle não fez a cirurgia. E após a alta, Milena procurou um pediatra. Aí a pediatra já passou outro exame de sangue. Ela vai tomar esse remédio aqui por 6 meses. Ela precisa, porque ela perdeu muito sangue, ela precisa recuperar. Só que, de certa forma, eu já vi que ali começou, né, a cura, porque os remédios eram para ser tomados por 6 meses. Em menos de 1 mês, ela já estava com tudo normal no sangue dela. Quando foi no mês de fevereiro, né, a pastora Tereza abriu o propósito das mulheres que vencem de oração, 4 quinta-feiras, às 3 horas da manhã, para a gente orar. E já na primeira quinta-feira eu acordei ela, e eu sempre ficava naquela palavra, né, se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. Então eu dizia, não, Senhor, eu não vou ser frouxa nessa hora. Quando a minha mãe quis colocar a mão na minha barriga, né, para orar, eu não dava para ela tocar porque estava doendo muito. Aquela dor que eu senti, pensava, Deus, que essa dor seja o Senhor tirando esse mal de mim. E a gente orando ali, ela disse, mãe, precisa ir ao banheiro. E foi muito instantâneo. Quando eu saí do banheiro, a dor, eu não sentia mais nada. Ela não estava menstruando naquele momento mais. Ela disse, saiu umas coisas de mim. É tipo uma bola de sangue. Saiu. Eu disse, bom, minha filha, vamos crer que foi o cisto que saiu. Então eu sempre acreditei que se acontecesse algum mal comigo e eu tivesse a fé necessária, se eu confiasse em Deus, eu também seria curada. Então naquele momento eu tive a certeza de que eu tinha sido curada. Aí no dia 11 de fevereiro ela tinha uma ultrassom para fazer. Aí eu levei o exame que aparecia, né, o cisto. O médico perguntou, né, por que ela tá fazendo esse exame? Aí eu falei assim, irmão, ela tava com um cisto. Ele, um cisto, tava tudo normal. Eu disse, não, aqui se teve, não tem mais. Cistos de 11 centímetros iguais ao que Isabela tinha, normalmente são retirados através de intervenção cirúrgica, porque devido ao tamanho não somem sozinhos. Graças a Deus ela está mais saudável, né, conseguindo se alimentar direito, sem sentir dores, sem ter reclamações. Está vivendo a vida muito bem, né? Hoje está praticando esporte, está fazendo jiu-jitsu. Em todo o tempo Deus estava com a gente. A gente sabe que teve muita gente orando, a igreja orando, né? O agir de Deus, a gente sempre crendo ali
porque aquele que começou boa obra, ele é fiel para cumprir. Eu vejo que ele é o Deus que surpreende, faz aquilo que a gente não consegue ver, o Deus do impossível. Eu diria que eu sou muito grata, principalmente a Deus, porque foi Ele o responsável por toda a minha cura e melhora na minha qualidade de vida. Foi Ele que nos deu, né, essa vitória, foi através da mão dele, foi a cirurgia de Deus. Ele que fez a cirurgia. Glória a Deus. Veja bem o que o Senhor Deus diz através de Jeremias, capítulo 51, versículo 9. Queríamos sarar a Babilônia, olha só, mas ela não sarou. Deixai-a e vá cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até o céu e se elevou até as mais altas nuvens. Israel já queria fazer uma obra lá, mas Deus não deixou, porque Babilônia foi longe demais. Não oprima um servo de Deus, não minta contra um servo de Deus. Procure a chegar a um servo de Deus para abençoar e não para fazer maldade com ele. Vamos orar agora? Pai, eu oro, eu paraliso toda a ação do inimigo nessa vida. Eu digo, mal, solta essa pessoa, vai embora agora, é uma ordem, em nome de Jesus. E você diz amém. Deus abençoe você, tá bom? Irmãos, eu vou contar um testemunho aqui a respeito da palavra que o pastor colocou hoje, que é a questão da tristeza. Pastor, assim, nós tivemos uma luta muito grande com a nossa filha. Levamos ela, assim, para o hospital, né? E nós recebemos a informação que não tinha o que fazer mais pela nossa filha, né? E a gente não conhecia Jesus antes disso, né? Até porque eu entendo que as coisas acontecem ou pela vontade ou a permissão, né? Às vezes ele permite que aconteça determinadas coisas na nossa vida para que a gente possa se aproximar dele. Quando esse doutor me falou isso, assim, eu e a minha esposa dentro de nós, né? Não, mas agora a gente conhece alguém que pode resolver isso aí. E o doutor disse, e aí vocês vão decidir o quê? A gente vai seguir com o tratamento dela ou não? Eu disse, vamos. Não é, pastor? Então, isso é o início, depois eu vou contar para os meus irmãos, né? Mas o que eu venho trazer hoje para vocês, meu irmão, é uma questão da tristeza, o que ela faz com a gente. Pastor, a ciência aqui em Fortaleza não podia, então eles nos colocaram para São Paulo, coisa que para a gente era uma luta, né? E aí ela precisou fazer um exame, que era na medicina nuclear, e colocaram uma coisa dentro do corpo dela, que ela tinha que ficar 30 minutos até que essa coisa tomasse todo o corpo dela, para que ela fosse para a máquina, né? Fazer o exame. Então, pessoal, só para você ter uma ideia, colocaram a minha filha nessa máquina, só ficou o rostinho dela de fora, ela ficou toda enrolada e toda amarrada. Aí entrou para fazer o exame, pastor, aí o médico chamou, não vai dar para fazer, porque ela está com a bexiga cheia e o exame não vai servir. Eles amarraram ela, pastor, e a gente ficou de manhã até 4 horas da tarde tentando fazer com que ela urinasse. Porque se a gente perdesse esse exame, só podia fazer 30 dias depois que essa coisa que estava dentro dela ia sair. E ela dava brinquedo para ela, dava tudo, aí a enfermeira chegou uma hora. Isso com quantos anos ela tinha? 2,8. Né? Aí a médica disse, meu paizinho, a gente estava numa casa de apoio, né? Leva sua filha lá para fora, para ver se ela sai do ambiente do hospital, para ver se ela consegue. Aí a gente levou lá para fora, ela passou um pouquinho brincando, aí a enfermeira disse, não, paizinho, acabou o tempo. Aí o pastor bateu aquela tristeza, né, aquele desânimo, aí eu disse, pai, o senhor não trouxe a gente aqui para isso, eu vim para cá para a vitória, e o senhor disse que o teu poder se manifestava na minha fraqueza. Aí o pastor fez essa oração, nós entramos, aí ela começou a caminhar num corredorzinho desse assim. Aí a enfermeira, não, vamos tirar as coisas dela. De tanto o pessoal ver o nosso sofrimento lá, aí a mulherzinha estava sentada e gritou, olha, ela fez xixi, enfermeira, ela fez xixi. Aí todo mundo se levantou, começou a bater palma, pastor. Por quê, pastor? Eu não aceitei aquela tristeza.
Não aceitei. E hoje eu estou contando isso aqui para a glória de Deus, para que os irmãos entendam que a partir do momento que você traz a palavra dele para você, ele diz, né, pastor, que a minha palavra ela não vai voltar vazia, sem antes cumprir os propósitos e os desígnios que eu a enviei. Ele diz, acredita, irmão. É simples, a palavra, a gente complica, né, pastor? Mas é simples a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Vamos aplaudir Jesus! O que o pastor achou do culto hoje? Uma maravilha de Deus, né? Os amigos que acompanharam aí, alguma forma, testemunhos, né? Que Deus operou. Grandes maravilhas, grandes coisas Deus está fazendo aqui nesse lugar. Através do nosso líder, o pastor Isaías, está sendo grandiosamente usado por Deus. E eu tenho certeza que você que está vendo aí, esse vídeo também vai ser impactado pelo poder de Deus. Vem para cá, você vai ser abençoado. Boa noite. O que a senhora achou do culto? Maravilhoso, meu Deus. Só vindo aqui para a pessoa ver como é bom aqui, viu? A senhora está saindo daqui feliz ou triste? Muito feliz. Muito, muito, muito. O que você achou do culto? Maravilhoso. Maravilhoso, muito poder de Deus. A presença de Deus desceu, foi maravilhoso. É a palavra que Deus falou? Com certeza. Está saindo daqui feliz? Com certeza, imensamente. O que a senhora achou do culto? Foi benção. Foi muito feliz, graças a Deus. Falou, com certeza, do início ao fim. Eu estarei orando por libertação e cura. Por favor, a imagem que eu estou aqui orando pelas pessoas. Aqui é a oração de imposição de mão. Eu estarei ao meio-dia, exatamente. Oração do meio-dia eu espero por você. Orando para repreender toda ação do inferno, mandando todo o mal embora. E também você tem que ter o coração aberto para dizer, Senhor, eu não quero mais essa mágoa, esse ressentimento. Porque às vezes você está achando que o que está te impedindo de ser feliz é a macumba, ou o mal que foi feito, a feitiçaria, a bruxaria que foi feita. Isso realmente prejudica as pessoas, realmente. A pessoa que está sem a proteção divina prejudica. Mas o que mais prejudica é o ressentimento que você tem, às vezes, até do seu pai, da sua mãe. O que mais te prejudica é o ressentimento e a tristeza que você tem da solidão, da traição. O nosso Deus, Ele quer cuidar do seu coração. Eu quero orar para que essas correntes invisíveis possam cair da sua vida e você ser livre, transformado através do poder de Deus. Também lá na igreja do Pastor Rocha, exatamente, lá em Maranguape. Pastor Rocha, bom dia. Bom dia, pastor Isaías. É isso mesmo, pastor Isaías. Deus seja abençoado, feito maravilhas aqui na cidade de Maranguape. Eu estou aqui para convidar você, meu irmão, minha irmã, para receber essa bênção no nome do Senhor Jesus Cristo. Venha com este propósito de fé no nome do Senhor. Nós estamos aqui no centro de Maranguape, na Avenida Estênio Gomes, número 70. Avenida Estênio Gomes, guarda esse endereço, número 70, no centro de Maranguape. Nós temos 3 cultos aqui de bênção de Deus nessa sexta-feira, tá bom? Sexta-feira agora, 8 horas da manhã é o primeiro culto, segundo culto às 3 horas da tarde e o terceiro às 19 horas. Eu mesmo, pessoalmente, pastor Rocha, estarei aqui para te abençoar no nome do Senhor Jesus. Venha, escolha um desses horários e venha receber o seu milagre neste propósito, porque Deus, Ele há de te abençoar o teu pão e a tua água no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe em nome de Jesus todo o povo de Maranguape. Um abraço para vocês, vocês que me acompanham todos os dias pela manhã. Deus abençoe abundantemente a vida de vocês, tá bom? Glória a Deus. Você vai ficar agora com o pastor Jaime, trazendo uma palavra de fé. Essa semana, o pastor Jaime está trazendo uma palavra e vai tocar no seu coração. Pastor Jaime. Como nós precisamos do Espírito Santo. Por quê? Vamos para Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Eu digo que é o propósito do Pentecoste. Faz me lembrar aqui um livro de Dr. T.L. Osborne. Ele falou o propósito do Pentecoste. Qual é o propósito do Pentecoste? 1:8, ele diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Até ali o Espírito Santo não tinha sido dado.
Entenda? Mas quando ele vem sobre nós, nós somos naquele momento ali revestidos de poder. A palavra virtude aqui é uma palavra do grego dunamis, quer dizer virtude, poder. Então nós somos revestidos de poder quando recebemos o Espírito Santo na nossa vida. Mas olha aqui, qual o propósito? Ele diz que há disso, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, eu explico que é a nossa casa, em toda a Judéia, que é a nossa parentela, Samaria, que são nossos vizinhos, e até os confins da terra, por onde passarmos. Então o Espírito Santo, ele nos capacita a ser testemunhas do Evangelho. Nós precisamos. Você precisa, eu preciso de me manter em contato, conectado com o Espírito Santo. Você precisa. Quem não tem que buscar esse envolvimento com o Espírito Santo. No livro de João, capítulo 14, João 14, versículo 26, ele diz assim: mas aquele Consolador que o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará o quê? Todas as coisas. E meu irmão deu um estudo mais profundo só nesse versículo aqui, que ele nos ensina todas as coisas. Ele nos ensina a ser pai, a ser mãe, marido, esposa, entendeu? Ele nos ensina a ser amigo, ele nos ensina a ser servos. Pode parecer até exagero, ele ensina você até a ser um bom profissional. Mas como? Se você olhar na Bíblia Sagrada, dois homens, Bezalel e Oliva, dois homens que foram preparados pelo Espírito Santo, para quê? Para construir o tabernáculo. Coisa séria. Deus nos capacita, o Espírito Santo nos capacita. Mas eu quero chegar a outra parte agora. Ele diz assim, ensinando todas as coisas que você tem, e diz mais, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Você ouve uma pregação, ouve uma palavra, aquela palavra, ela virá à tona, ela virá à baila, ela virá diante de uma situação adversa. Nós contamos o caso de um pastor que hoje já está na glória. Muitos já ouviram o caso. Ele era um garoto ainda, 16 anos, quando ele teve uma doença no coração. Inchou o coração dele. Da cintura para baixo ele ficou paralisado. Mas ele lendo a Bíblia, Marcos 11, 24, por isso vos digo que tudo que pedis, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Ele ficou curado. Só que um ano depois os sintomas voltaram, e quando voltaram agressivos, eram os meus sintomas. E ele então começou a raciocinar. Qual o raciocínio? De que ele então agora iria morrer, porque Deus deixou-lhe um ano curado, para ele se despedir dos amigos, colocar a casa em ordem, se acertar com quem tinha que se acertar, mas que agora ele ia morrer. Mas quando ele estava, ele lembrou-se do Salmo 91, versículo 16, diz assim, dar-lhe-ei a abundância de dias, o saciá-lo-ei com longevidade. Ele disse que deu um grito, sozinho, e ele disse, ô diabo, se você não sabe ler, eu vou ler para você. O meu Deus diz no Salmo 91, no versículo 16, dar-lhe-ei abundância de dias. Eu tenho 17 anos, eu não vou morrer hoje, nem amanhã, nem daqui a um ano, nem daqui a 2, nem daqui a 5, nem daqui a 10. Ele foi falando, foi se empolgando, 20, 30. Ele tinha 16, quando ficou doente, 17, estava um ano depois, quando voltaram os sintomas. Tinha 17 anos. Ele morreu com quase 90. Amigo, segure a palavra. O Espírito Santo fará você lembrar de que do que você recebeu. Se nós olharmos no passado, eles precisavam, a força de Davi. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, diga você, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Depois desse episódio aqui, que você olha Davi lutando contra um leão, lutando contra um urso. Mas tudo é simbólico para nós. Não vai no jardim zoológico entrar na jaula do leão, não. Mas, se houver uma necessidade, não sei. Não estou dizendo que Deus não possa te dar isso, entendeu? Estou dizendo que é você, a Bíblia diz, não tentarás, Senhor teu Deus. Davi não procurou leão, não. Foi o leão que foi lá tomar a ovelha do pai dele. Aí ele lutou com um leão. Mas não foi só um leão, foi um urso. E ele também lutou contra o urso. E depois ele lutou contra um gigante. Mas por quê? Era o Espírito Santo nele, capacitava ele fazer isso.
A força que Sansão tinha, que era uma força descomunal, era uma força sobrenatural, também era do Senhor. Quando ele deixou, aí não pode ficar. Tanto que no versículo seguinte diz assim: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Pastor Jaime, isso acontece? Não, porque se você continuar vendo, quando falou aqui o Espírito Santo, ele perdeu a comunhão com Deus. Por quê? Porque ele não queria andar de acordo com a palavra. Mas eu falo isso já já. E o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Quando fala da parte que Deus permitiu. Mas a mensagem aqui, a tônica da nossa revelação, é que quando você não está em comunhão com o Espírito Santo, você está sem a força de Deus. Aí você é assombrado por qualquer espírito mau. A doença é o espírito mau. Assombra você. Mas quando você está ligado com Deus, Jesus, eu me dei entendimento, essa doença não vai prosperar, essa doença não vai continuar, está amaldiçoada em nome de Jesus. Você cita a palavra que você conhece. Pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Mas isso é o Espírito Santo em você, que capacita você a agir dessa maneira. Tanto que na frente, o versículo 18, diz assim, o Saul, isso eu citei semana passada, o Saul estava atormentado por esse espírito mau. Alguém disse, tem que chegar alguém que saiba tocar. Vai tocar aqui a harpa, vai fazer um louvor bonito, vai trazer a presença de Deus e o espírito mau vai embora. Então, versículo 18, respondeu um dos jovens e disse, eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente. Repito, valentia não é dar tapa nos outros, não. Valentia é ausência de medo. O homem valente, a mulher valente, o jovem valente, a moça valente, aquela pessoa que tem ausência de medo. Muito importante isso, ausência de medo. E animoso, ser pessoa para cima, o Espírito Santo dá isso em você também. Homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença. Vamos terminar juntos? E o Senhor é com ele. Você precisa, irmão. Aqui não é Davi falando dele mesmo, não. É alguém falando a respeito dele. Alguém vai falar a respeito daquele homem, Deus é com ele. Ele também é valente. É uma pessoa sempre para cima. Ó, Deus é com meu pai, Deus é com a minha mãe, Deus é com meu filho, Deus é com a minha vida, Deus é com meu marido, ela diz. Ele diz, Deus é com a minha esposa. Alguém, Deus é com o meu pastor, Deus é com aquela ovelha. Eu vejo que Deus é com aquele homem, porque aparece. No Novo Testamento, nós temos essa revelação que o homem fala, nós vamos ver de uma maneira diferente, falando para todos agora. É Gálatas capítulo 5, versículo 22. Você tem que ver se você tem isso, o que? Estes frutos com você. Às vezes nós não conseguimos, crescer, porque não esquece que a árvore que dá fruto é a árvore que cresce, ela tem que crescer. Tem a semente, tem um tempo de regar, plantar, tudo isso. Capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito, note que começa com a letra maiúscula, falando do Espírito Santo. É o que, pessoal? Amor. Amor aqui é ágape, é amor de Deus. Deus é amor. Uma pessoa cheia de ódio, ela está desligada do Espírito Santo. Eu não disse que ela não é de Deus, está desligada. Uma pessoa cheia de rancor, cheia de ressentimento, cheia de revolta, entenda, a Bíblia diz que o verdadeiro amor encobre até as transgressões. Encobrir não é que a pessoa vai acoitar, não. É que aquela pessoa não divulga, irmão. O amor não faz, não tem isso. Aí ele fala mais ainda. Este é o amor, mas o fruto do Espírito é amor, gozo. A palavra gozo vamos levar para alegria, que é uma palavra mais entendida, alegria. Não é você estar toda hora sorrindo, quando não tem que sorrir. Já pensou? Você chega num enterro lá e chega até... Esse cara é doido, cara. O que ele veio fazer aqui? Não, a alegria aqui é algo que está dentro de você, é o semblante. Essa pessoa, mesmo em momentos difíceis, o semblante dela é um semblante de felicidade da presença de Deus. Ele sabe transmitir isso, é um fruto que aparece. Mas vamos mais, paz, longanimidade, a palavra longanimidade é paciência longa. Diz benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Vamos concluir. E diz, contra essas coisas não há lei. Então é importante. Eu devo buscar em mim, devo me analisar, devo me julgar se esses frutos estão em mim ou não. Porque senão, meu irmão, eu estou, dizendo, eu falo em línguas estranhas, é dom. Entenda? Eu oro pelos enfermos, eles são até curados, é dom, os dons de curar estão presentes.
Acontece até maravilhas, paralítico anda nas minhas reuniões e tudo, é dom, entendo, operações de maravilhas, mas do Espírito Santo. Mas não são os frutos, porque se conhece a árvore pelos frutos. Então nós temos que verificar. Então ele vai dizer mais, se vivermos, aí diz assim, conta essas coisas, não a lei, 24, e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Olha que coisa linda, o homem de Deus, a mulher de Deus, crucifica. Rapaz, mas aquele cara te ofendeu, você não vai fazer nada. Não, aquele homem é padrão, ele vai mudar, eu estou orando por ele, estou orando por ela. Mas rapaz, você é calmo demais. Não, é um fruto do Espírito Santo, da paciência de Deus. As pessoas não entendem isso, é o amor de Deus. Mas você está orando por ele, mas ele fez isso contra a sua família, fez isso contra não sei quem, mas Deus quer que ele seja salvo. Nós temos até que analisar, hoje a igreja tem sido tomada muito pelo ódio. Você vê cristão, crente, como diz o outro, crente, evangelho, dizendo bandido bom é bandido morto. Não, bandido bom é bandido salvo, irmão. Regenerado, entenda, transformado pelo poder de Deus. O homem que andava com a pistola na cintura, um revólver, anda com a Bíblia embaixo do braço. Um homem, entenda bem, que roubava, entenda bem, traficava, e hoje mudou. Ele fala do amor de Deus para todo mundo. Isso que tem que acontecer. Cuidado para você não entrar nessa. Aí diz, versículo 25, e se vivermos no Espírito, diga você, andemos também no Espírito. Se vivemos, me diga, quando eu era garota, minha mãe dizia assim, me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Se eu ando com o Espírito Santo, entenda, eu não preciso colocar uma fita na minha cabeça, uma camiseta assim, o Espírito Santo está comigo. Bom dia, Espírito Santo, glória a Deus. Mas se eu ando com o Espírito Santo, os frutos dele vão aparecer. E até os dons dele vão se manifestar quando eu orar. Eu tenho que verificar se eu estou na igreja ou se estou marcando passo. Não, eu tenho que me envolver com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, nosso missionário R.R. Soares, recentemente deu uma linda mensagem sobre isso, que nós temos que ter, deu um alerta para a igreja, se envolva com o Espírito Santo, ame o Espírito Santo, respeite o Espírito Santo, busque o Espírito Santo todos os dias. Foi até a mensagem de hoje que ele falou ao rei, se você buscar, você vai encontrar, mas se você deixar, ele vai te deixar. Ame o Espírito Santo, respeite. Olha que versículo forte, ele está dizendo aqui, se vivemos nos vendemos, não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Capítulo 6 já, hein? Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhais o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que também não seja tentado. Isso é profundo. O homem cheio do Espírito Santo não atira a pedra em ninguém. Eu dei uma mensagem sobre o sacerdote, que ele usava tipo o éfode, né? E aquilo fazia parte do seu vestuário, era um símbolo, entenda que o homem de Deus, sacerdote, hoje tem a sacerdotisa, o homem ou a mulher, pessoa de Deus, não fala mal de ninguém. Nós temos que verificar se estamos andando com o Espírito Santo ou se estamos apenas participando de uma congregação, como se participássemos de uma sociedade, entenda, ou de um clube. Não. Nós devemos ser cheios com o Espírito Santo e nos manter cheios com ele, e as pessoas vão notar. E como aquele jovem falou, olha, rei Saul, eu conheço um jovem que o homem é valente, o homem é animoso, o homem é de guerra, sabe guerrear, ele sabe tocar, olha, e o Senhor é com ele. E vão dizer, olha, tem um homem que trabalha aqui na empresa, Deus é com ele. Olha, o nosso vizinho aqui, Deus é com ele. Que homem simpático, sempre para dar um sorriso para as pessoas, cumprimenta todo mundo. O homem pode estar travesti do lado dele, bom dia, boa tarde. Não passa a ficar a cara de religioso, está amarrado, Satanás, o sangue de Jesus tem poder. O homem com o Espírito Santo é diferente, irmão. O Espírito Santo está sempre, lembra? Alegria, sempre bom dia, boa tarde, não é verdade? Está lá, está o bêbado lá, Deus te abençoe. Você não vai falar, mas ele dá uma bênção para ele. Ele vê a pessoa caída na rua, você não pode fazer uma coisa, pelo menos uma bênção da Jesus. Tem misericórdia dessa pessoa, eu dou uma bênção para ele. Meu irmão, veja, acorde, desperte. Eu e você, nós precisamos não só ter o Espírito Santo, mas nos manter no Espírito Santo. Meu nome é Ageu Romero. O maior milagre que eu tive na minha vida foi a cura de um câncer, no reto.
há 5 anos atrás. Uma das vezes das quais eu estava fazendo a necessidade, saiu muito sangue. E a partir desse momento que saiu sangue, eu pensei que era hemorroida. Me submeti a um exame, fui ao ICC, Instituto de Câncer do Ceará. Eles pediram uma bateria de exames, tomografia, colo, vários exames, e foi detectado realmente um tumor no início do reto. E o médico do qual me atendeu, que é um dos maiores oncologistas lá do ICC, ele falou para mim que eu tinha 3 opções. Primeiro, radioterapia. Segundo, quimioterapia. Terceiro, cirurgia. Cirurgia, no final, colocaria uma bolsa, faria uma colo, e a bolsa ficaria pro resto da vida. E eu disse para ele, doutor, eu comprei as 2 primeiras ideias. A rádio, eu comprei a quimioterapia. A terceira eu não comprei. Mas você vai assumir esse risco? Eu vou primeiro por etapa. Comecei a fazer a rádio, foram 27 radioterapias. Um exame, até minha família mesmo, meus filhos foram comigo, né? Porque nesses exames, no decorrer dos exames, você não consegue ir só não. Porque é tão forte a rádio, é como se você sentasse num fogareiro todo dia, certo? Vai queimando, vai queimando. No início você não sente não. Os 5 primeiros 6 você faz até sorrir. O processo é muito demorado. O processo de tratamento é 1 ano. 2/3 da rádio, na 18ª, eu pedi 1 semana de licença, porque eu não aguentava. A rádio queima muito. A quimio nem tanto, mas a rádio queima demais. Durante o tratamento do qual eu fiz a radioterapia, que queimava tanto, que à noite, quando eu chegava em casa, eu sentava numa bacia cheia de água com aroeira, que fervia aroeira, para esfriar. E ficava orando a Deus, é um sofrimento muito grande. Durante esse tempo todinho que eu chegava, eu passava o dia no ICC. Chegava de manhã e saía tarde à noite. Tirei 1 semana por minha conta e risco, que eu sabia que era conta e risco. Depois voltei, concluí mais 9, fizeram 27, mais 8 rádio. Aí depois desse 1 ano, 3 meses após o tratamento, eu tinha que refazer todos os exames para ver se a radioterapia e a quimioterapia tinham surtido o efeito desejado pelo médico. Depois de 3 meses, eu comecei a fazer os exames, a mesma bateria de exames, fiz todos os exames, principalmente a colo. Recebi o resultado de todos. Ao receber o exame da colo, quem me entregou, o atendente, grampeou 3 grampos, no início, meio e fim. Aí eu disse, meu Deus do céu, se ele está grampeando assim, porque boa notícia não é. Levei para o ICC, que eu fiz uma parte do ICC e outra também fiz no César Carlos. O que é que eu vou fazer? Peguei o resultado da colo, coloquei dentro da pasta, falei para os meus filhos, que eu trabalho hoje com a parte de informática e material escolar. Meus filhos, papai vai para São Paulo, vai se atualizar, vai para feira, vai para eventos. Fui para eventos. Depois de 15 dias voltei e meus filhos cobrando. Papai, cadê o resultado da colo? E eu com o resultado dentro da pasta. Não tive coragem de abrir. Não estava preparado psicologicamente para abrir. E na sexta-feira eu voltei lá no ICC, aí o médico me cobrou. Sérgio, está faltando o exame da colo. Deixa eu lhe pedir alguma coisa, doutor, antes que o senhor abra. Se for notícia ruim, não me fale não. Deixa eu continuar vivendo. Se for notícia boa, me fale. Só tem 2 casos hoje, a nível de Ceará, que eu atendo. Um é de uma senhora, que ela não fez cirurgia, que teve também um tumor similar ao meu, no reto também, tá? E o meu teria que fazer cirurgia porque era logo no início do reto, o meu era o segundo. Você vai submeter a cirurgia? Eu disse, não, doutor. E eu disse para ele, doutor, vamos fazer o seguinte, eu fiz um propósito com Deus para deixar tudo e servir a Deus. Onde eu estivesse, eu ia pregar a palavra de Deus. E ele disse, você assina algum documento? Assino. Eu posso dar esse depoimento para os meus alunos da faculdade, que ele é catedrático da UFC? Pode, doutor, sem problemas. Então, ele disse, você tem certeza? Eu disse, eu tenho certeza, doutor. E outra coisa, o senhor pode gravar esse meu depoimento, pode levar para a universidade, pode usar nas redes sociais, que é tranquilamente. É o que eu sinto. Aí ele tirou o primeiro clipe, olhava para mim, tirou o segundo clipe, olhava para mim, o terceiro tirou, olhava para mim. Abriu a folha de 1 a 4, olhou para cima, para baixo. Posso dizer a notícia? Eu digo, doutor, baseado naquilo que eu disse, se for boa, pode dizer. Olha, onde tinha o tumor no reto tem um X. Ele até falou para mim, disse, Ageu, de 100 casos, 1 ou 2 se curam. Principalmente
quando é no reto. Quando eu recebi a boa notícia, você não imagina a sensação que você tem. Se vai correr, se vai pular, se vai gritar, certo? É uma alegria incontestável, totalmente, para mim. Só que ele disse, a cada 8 ou a cada 9 meses você tem que fazer as revisões. Eu faço tranquilamente, se for todo mês eu faço. Então, baseado nisso, já fazem 5 anos desse tratamento, do qual eu fiz, que surtiu efeito, que saía muito sangue. Hoje eu estou curado, em nome de Jesus. Não sinto mais nada, né? Não tomo nenhum remédio auxiliar, mas graças a Deus a gente conseguiu vencer. Está aqui, essa semana eu estou fazendo o check-up de exames, está dando tudo certo. Glória a Deus. Então, meu propósito é com Deus. Tudo que eu não devia fazer, tudo que eu estava fazendo que não devia ser feito, eu fiz um propósito com Deus e estou seguindo o caminho juntamente com Jesus. E hoje eu me sinto muito bem. Jesus me curou 100%. Eles têm até um sino. Quando você é curado, você chega lá, bate o sino, dá o depoimento, você junta as pessoas, você fala o que você passou, sintetiza, tá? E mediante isso daí, você toca o sino 3 vezes. É uma cura, para dar uma força para aquelas pessoas que estão sofrendo dessa doença terrível. Toquei o sino e sempre falo para eles o seguinte: entregue a sua vida a Deus. A sua saúde, tudo pertence a Deus. Que outra coisa, toda manhã, ao acordar, eu tiro 40 minutos para ler a palavra de Deus. Celular, tablet, computador, tudo desligado, estou fora. Primeiro, eu sirvo a Deus para depois entrar na área comercial. É um voto que eu tenho com Deus também. Muito obrigado, que Deus nos abençoe e que dê a cura para todos que passam por essa enfermidade. Obrigado. Meu amigo Theo, conta o que aconteceu na sua vida. Pastor, foi nos domingos agora do último mês que passou, né? Agora no mês de julho. Junho e julho, né? O pastor Isaías, ele fez uma campanha projetando a semana com Deus, nos domingos. E eu estava aqui todos os domingos com a minha família. E coloquei diante do Senhor uma situação difícil que eu estava vivendo no meu trabalho, de entrega de resultado de metas, né? Um objetivo lá que estava sendo difícil ser entregue. E eu coloquei isso diante do Senhor. E nesse mesmo mês a gente entregou todos os objetivos, sobrando. Nos 2 meses consecutivos a gente entregou sobrando. E também eu pedi uma bênção a Deus já para esse mês de agosto, né, naquele mês lá, que era para entregar uma meta também de outro objetivo no meu trabalho que estava difícil e já aconteceu e dobrou novamente. Então Deus fez 2 vezes seguidas, que Deus não é Deus de uma coisa só, Ele é Deus de repetir, de fazer e acontecer, e Deus fez, e Deus tem dado resultado desse propósito até hoje. Deus tem multiplicado aí e vale a pena a gente projetar com Deus. Se o Espírito Santo de Deus tocou o seu coração e você atendeu ao chamado para ser um patrocinador do Show da Fé, escute com atenção. Faça agora mesmo a atualização do seu cadastro e continue contribuindo para que bilhões de pessoas, todos os dias, escutem a palavra que cura e liberta. Você tem 3 opções para fazer o seu recadastramento. A primeira é pela internet. Acesse o site patrocinadores.ongrace.com. patrocinadores.ongrace.com. A segunda é pedir a sua ficha de recadastramento em uma igreja internacional da Graça de Deus no balcão do patrocinador. E a terceira opção é ainda mais fácil. Envie sua mensagem para o WhatsApp do patrocinador pelo telefone 21 96858 1951. 21 96858 1951. Você tem um papel fundamental nessa grandiosa e importante obra. Por isso é importante que tenhamos os seus dados atualizados em nosso sistema. Com essa simples atitude, você ajudará o Ministério R.R. Soares e a Igreja Internacional da Graça de Deus a aprimorar este trabalho que alcança bilhões de pessoas em mais de 170 países. Patrocinador do Show da Fé, faça parte dessa missão.
Sexta-feira é dia de clamar por cura, libertação e restauração completa. Se você precisa de um milagre, uma resposta ou um recomeço, essa é a sua oportunidade. Participe conosco da Sexta-feira de Cura e Libertação. A palavra de Deus nos mostra em Marcos, capítulo 5, que nem mesmo legiões de demônios poderão resistir ao poder libertador de Jesus. Aquele homem que vivia entre os sepulcros, acorrentado e rejeitado, foi totalmente transformado quando teve um encontro com o Senhor. E o mesmo Jesus que libertou aquele homem está presente para transformar sua vida. Está presente para transformar sua história. As reuniões acontecerão nos seguintes horários: 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19 horas. Será um dia de fé, oração intensa e mover do Espírito. O pastor Isaías Lima estará ministrando com autoridade e unção, crendo que Deus vai agir em cada vida presente. Estamos localizados na Rua Princesa Isabel, número 1103. Venha com fé. Deus está pronto para fazer infinitamente mais do que você imagina. Sexta-feira de cura e libertação. O seu milagre começa aqui. O que você achou do culto? Maravilhoso, sensacional. Muitos milagres, Deus tem operado de fato nesse lugar, através da vida do pastor Isaías, uma bênção de Deus. E eu quero convidar você aí, hein, para vir aqui para ser abençoado. Vem receber tua vitória em nome de Jesus. Como que a senhora está saindo depois de uma reunião dessa? Renovada, muito abençoada, muito feliz. A palavra tocou no coração? Muito e muito. Muito maravilhoso. Tá saindo daqui feliz ou triste? Muito feliz. Abençoado ou não? Muito abençoado. Indicaria para outras pessoas? Com certeza. Só vim para cá, que você vai ser muito abençoada. Vamos para a oração, Pai Celestial. Eu oro com essas pessoas agora. Traz paz no coração desse homem e dessa mulher. Essa pessoa que precisa, meu Deus, do toque do Senhor. Toca agora. Tira todo o sofrimento. Tira toda a tristeza, mágoa, ressentimento. Tira toda a dor que essa pessoa tem. Essa pessoa está sentindo dor no peito constante, gastrite, nervosa. Meu Deus, essa pessoa que tem, meu Pai, às vezes uma depressão, uma crise de ansiedade terrível, vai tocando agora, libertando. E através do teu nome, Jesus, que tem toda a autoridade e poder, eu declaro, seja livre em nome de Jesus. Quando essa pessoa beber dessa água, a bênção de Deus também está na vida dela, no corpo dela, em nome de Jesus. Beba da água. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe você em nome de Jesus Cristo. Eles vão deixar aqui agora o QR Code. Você passou, sou dizimista, eu sou ofertante, eu tenho um voto atrasado, não cumpri, e eu quero fazer agora para honra e glória do santo nome de Jesus. Eles vão colocar agora o QR Code, faça agora a sua oferta com amor e carinho em nome de Jesus. E você vai acompanhar um louvor. O povo, a equipe de louvor adorando, glorificando a Deus, enquanto você faz a sua oferta, a sua fidelidade, em nome de Jesus. Deus abençoe e até mais. E diga, coroamos a ti, ó Rei, a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, cante. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser. Solte a sua voz e declare: coroamos a ti, ó Rei Jesus, a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei, a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos
consagramos. Diga, Senhor Jesus, nós consagramos a nossa vida e a nossa família diante do teu altar. Enche-nos, Senhor, nessa manhã, pois nós precisamos de ti. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus bem forte. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia, diga aleluia.